Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Estamos aí na última semana, Última lição do trimestre, Cristo no Crisol. Tá bem interessante os assuntos e os aspectos aí para aprender sobre Cristo. Mas queria apresentar a vocês a lição do próximo trimestre. A minha chegou tem mais de um mês, quem faz a assinatura. Eu gosto sempre de dar de professor porque vem trazendo os objetivos da lição. Então, ao próximo trimestre, o tema é Vida, Morte e Eternidade. Bem interessante. Se ainda não adquiriu, adquira a sua, que vai te ajudar bastante. E a lição de hoje vem como tema aí Jesus no Getsemane. Eu sei que falar sobre esse assunto em pouco tempo é complexo, né? Por isso que eu te convido a ler sobre esse aspecto no Desejar de Todas as Nações e no livro Vida de Jesus, que é rico em detalhes, Ellen White falando sobre isso. A lição até nos dá aí 3 referências de leitura, que é Mateus 26, 39, Marcos 14, 33 a 36 e Lucas 22, de 41 a 44. Você percebe que cada um tem assim alguns detalhes diferentes, eu até tentei anotar para que a gente entendesse melhor, sobre o sofrimento e o momento que Cristo ali passou. Então, por exemplo, em Mateus 26, 39, Jesus chega a falar, se possível, passa de mim esse cálice. Por que Jesus falou isso? Porque o pecado, quando Jesus sentiu o peso ali no Getsemane, ele trouxe um distanciamento de Deus. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. E Cristo se fez pecado por nós. Ele recebeu ali a penalidade que estava sobre nós. Porque em Romanos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então agora essa morte foi paga por Cristo. Cristo morreu para que através da sua vida nós também tenhamos o quê? Acesso à vida eterna. Também no texto de Marcos, eu anotei aqui que eu achei interessante, que diz que ele foi tomado de pavor e angústia. Então Cristo ficou angustiado. Cristo que sempre teve um bom momento com o Pai, confiança. Mas naquele momento, a angústia o tomou. E o que foi que ele fez? Nos deu novamente a lição. Quando a gente está angustiado, a gente tem que fazer o quê? Orar. E ele pediu apoio aos discípulos, porque sempre é bom a gente ter pessoas intercedendo por nós. E Jesus convidou seus discípulos a orar. E ainda na versão de Lucas, eu achei interessante que tem um detalhe que eu não vi nas outras 2 versões, é que diz que o anjo o consolou. Olha que interessante. Então, um anjo esteve ali apoiando a Cristo. Por mais que os discípulos dormiram, e até eu achei interessante essa expressão que diz que eles dormiram de tristeza, Cristo depois os chamam para orar, porque estava falando com eles sobre a importância da vigilância, de a gente estar atento, mas ali Deus enviou seus anjos para consolar. Até mesmo na transfiguração, que aparece ali Moisés e Elias, um simbolizando aqueles que vão morrer e ressuscitar, e outros que vão ter acesso ao trono celestial sem passar pela morte, estavam ali para dar ânimo a Jesus para o tempo do fim. Essa é a versão correta da transfiguração. Os 2 estavam ali também, animando Jesus para que ele cumprisse a missão, Então ali você vê que não foi fácil. A angústia foi forte, até mesmo Lucas diz que Jesus começou a suar e esse suor virou gotas de sangue. Então o peso dos pecados ali foi forte sobre Cristo, Ele caiu prostrado em terra, estava sendo separado do Pai. Então o abismo era grande, era escuro, era profundo e tremeu diante dele. É interessante que até tem um texto de Ellen White, baseado no Desejar de Todas as Nações, que diz assim, nesse momento Cristo estava em uma situação diferente da que sempre estivera. Seu sofrimento pode ser mais bem descrito pelas palavras do profeta, que ela diz o seguinte, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, Zacarias 13, 7. Mas eu gostei aqui dessa parte que a lição traz, bem no finalzinho, que diz assim, até então tinha sido como um intercessor por os outros, agora desejava muito alguém que intercedesse por ele. Então, Jesus pediu para os discípulos orar porque
quando a gente sabe que tem alguém orando, quando a gente sabe que tem alguém intercedendo, isso ajuda a aliviar o fardo. Entenda isso. Ajude aqueles que estão em momento de angústia. E a lição ainda trouxe assim na parte final. Pense no que aconteceu a Jesus no Getsemane. Os pecados do mundo já começavam a cair sobre ele. Tente imaginar como deve ter sido. Nenhum ser humano jamais foi chamado a passar por algo assim. E é verdade. O que isso nos diz sobre o amor de Deus por nós? Que esperança isso traz para você? Qual é a esperança que traz à sua vida saber que Cristo suportou o peso do pecado para te salvar? Para mim, me traz alegria e me traz também o desejo de viver em gratidão para com Ele. Que também em seu coração haja alegria e entenda que Cristo sofreu para que eu e você assim se salvasse. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, graça te damos por teu amor e bondade. Abençoe-nos, Senhor, neste dia, que a tua misericórdia se renove em nós. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Desculpa aí o cachorro latindo, né? Mas faz parte aí da vizinhança, a gente não tem um estúdio. Mas que Deus te abençoe e fique conosco aí. Um abração. Tchau, tchau.